O caso da Dália Negra foi um caso, assim, chocante, que ficou muito conhecido nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostam de vídeos, assim, misteriosos, teorias da conspiração, vídeos assustadores, você está no canal certo. Toda segunda-feira nós temos vídeos longos por aqui e todos os dias nós temos vídeos curtos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de deixar meu like, beleza? E também me ajuda compartilhando, nossa, isso ajuda muito, tá bom? Agora, bora começar o nosso caso de hoje. Elizabeth Short, ela era uma mulher muito bonita, que chamava muita atenção, de olhos azuis, cabelos negros, e normalmente ela sempre usava roupas pretas, né? E isso chamava muita atenção, né? Realmente ela era uma mulher muito bonita. Ela também queria ser atriz de Hollywood. E para conseguir tudo isso, ela trocava favores sexuais por roupas, por abrigo, por comida, por alguns luxos. E por conta dessa sua maneira de ser, dessa sua personalidade, a polícia, mais tarde, ela acreditava que ela acabou se tornando uma presa fácil para criminosos, para pessoas que gostavam de se aproveitar de outras pessoas, né? Então, no dia 15 de janeiro de 1947, uma dona de casa chamada Beth, ela saiu de casa para passear com sua filha de 3 anos e foi assim que ela encontrou o corpo de Elizabeth Short, que já estava sem vida, jogado em uma valeta de uma obra de um condomínio. No início, Beth, ela acreditou que aquele corpo ele poderia ser um manequim, já que estava meio rígido, um tanto quanto branco, talvez. Ela achou que parecia um manequim, mas quando ela se aproximou, ela percebeu que não, que era realmente o corpo de uma mulher e ele estava todo mutilado. A partir daí, então, ela chamou a polícia. Seu corpo, então, ele foi encontrado partido ao meio, os braços levantados assim acima dos ombros e o seu corpo estava todo machucado. Além disso, a sua boca ela havia sido cortada até a orelha, isso se estendendo em um sorriso meio que macabro, meio que diabólico. Quando a imprensa ficou sabendo que tinha um corpo ali numa valeta jogada, foram todos para lá e assim, eles tiraram muitas fotos. Tiraram fotos dela toda cortada, com a boca cortada, como eu disse pra vocês. Realmente parecia aquela boca do Coringa mesmo. As fotos, então, elas são encontradas aí facilmente na internet, até porque a polícia demorou muito para cobrir aquele corpo, e então aquelas fotos, elas acabaram se espalhando facilmente. E também demorou um tempo para que eles descobrissem de quem se tratava aquela pessoa, de quem era aquele corpo. Quando foi descoberto que aquele corpo era de Elizabeth Short, o pai dela, então, ele foi chamado logo em seguida para reconhecer o corpo, mas quando lá ele chegou, ele disse que não se tratava de sua filha. Precisou-se, então, que a mãe fosse lá reconhecer o corpo da filha. As investigações, então, elas foram iniciadas, onde a polícia acabou especulando que ela tinha sido torturada por dias. Não se sabe ao certo a data, mas mais ou menos entre dia 9 e dia 15 de janeiro. Na investigação, então, eles acreditavam que ela havia sido assassinada em um outro local, já que naquele local não havia sinal nenhum de sangue. Acreditava-se também que o corpo ele havia sido lavado, porque ele estava completamente limpo. A cena do crime, ela também foi muito contaminada, o que isso acabou atrapalhando muito as investigações. Na época, a falta de tecnologia também não ajudou nada. Por perto, havia, assim, marcas de pneus, coisas jogadas, havia muita contaminação. Ali também havia algumas marcas de botas, talvez tivesse sido da pessoa que transportou o corpo para lá. A profundidade daquela bota que estava ali no chão, tudo indicava que a pessoa tinha carregado realmente aquele corpo num saco de cimento que tinha sido utilizado para transportar e para arrastar aquele corpo. A necrópsia acabou mostrando que aquele corpo ele sofreu muito durante dias, inclusive de violência, de espancamento, inclusive de violência sexual. O corte nos lados da boca, que é chamado de sorriso de Glasgow, acho que é assim que se diz,
mostrava que o assassino ele tinha uma certa agressividade e um certo sarcasmo. Mas Beth também tinha algumas outras lesões, inclusive na cabeça, que mostrava que o assassino ele tinha um certo rancor também. Era como se a pessoa que a matou, ela quisesse acertar as contas com ela. O corpo ele tinha assim cortes profundos nas coxas e nos seios, indicava sadismo e passionalidade. Ele estava limpo, o sangue tinha sido drenado e ele tinha marcas assim de lacerações, muitas lacerações e também muitas marcas de tortura, como eu disse. Eu sei que tudo isso é muito horrível de se ouvir, de coisas que a gente nem pode conseguir imaginar, mas ainda, além de tudo isso, foram encontrados dentro do estômago dela fezes, quer dizer que tudo acreditava-se que ela tinha sido obrigada a engolir fezes, não se sabe se eram as dela, né? Esse caso ele repercutiu muito na mídia, né, o que fez com que 59 pessoas confessassem esse crime, mas na realidade somente 20 elas foram investigadas. No entanto, o título pelo qual viria a ficar tão famoso veio de um jornalista, e esse nome de Dália Negra tinha sido inspirado em um filme chamado Blue Dahlia, e também nos cabelos negros de Elizabeth. O primeiro, então, a ter sido investigado foi Robert Mullen. Ele tinha oferecido uma carona a Beth. Isso logo após ela ter sido mandada embora da casa onde ela estava morando com uma família. Ele tinha dito então à polícia que ele tinha passado a noite do dia 8 de janeiro com a Beth e depois ele havia deixado ela num hotel ali próximo que ela iria se encontrar com a sua irmã. Ele até chegou a confessar o crime, mas mais tarde ele acabou dizendo que ele tinha confessado por engano, que ele realmente não sabia de nada. Acredita-se que talvez ele tenha dito que tenha participado, feito, né, esse crime porque ele tenha passado por uma depressão assim muito profunda e por isso ele disse isso. Mais tarde, um tempo depois, ele acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Um outro suspeito então foi Arnold Smith. Ele tinha sido fichado pelo assassinato de uma ex-namorada. E tudo isso 1 ano antes do assassinato de Beth. Contudo, as investigações elas acabaram não seguindo nesse sentido e ele não era mais considerado um dos primeiros suspeitos. Um outro suspeito, então, foi Mark Hansen, que ele era dono de uma boate onde Beth ela chegou a trabalhar por um tempo. Ele tinha salas de cinema, ele tinha alguns cassinos clandestinos, mas ele também tinha álibis assim muito consistentes, então ele também acabou sendo descartado. Muitas pessoas famosas então acabaram entrando para a lista de suspeito, como alguns atores, alguns cantores que acabaram ou contracenando ou tendo algum contato com ela, mas no final das contas todos eles também acabaram sendo descartados. A associação então mais possível seria o assassino do batom, de nome William Haydens. Isso porque as cartas que a polícia acabou recebendo do caso da Elizabeth tinha a ver a grafia das cartas desse assassino do batom e era assinada ainda como Dahlia Avenger. Mas a conexão ela acabou sendo descartada porque por conta da área e do tipo do assassinato ser completamente diferente do caso da Elizabeth. Elizabeth Church, então, ela é pouco lembrada, mas a Dália Negra, ela acabou inspirando muitos filmes, muitas séries, muitos jogos. Inclusive, ela apareceu em uma das séries do American Horror Story em 2011. Sua história, então, acabou inspirando um filme chamado A Dália Negra, mesmo de 2006, do Brian De Palma. O caso é que quando a gente lembra de um crime, a gente lembra que não existem crimes perfeitos. Mas esse é um daqueles que faz a gente pensar que toda regra tem sua exceção. Em todo caso, esse caso ele nunca teve uma solução e ele continua um mistério até os dias de hoje. Agora me conta, o que você achou dessa história? Deixa aqui pra mim nos comentários, quero saber. Até o próximo vídeo. Tchau!